Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em seu lar em direto, da cidade de Fuquay-Varina, no estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte. E este é o programa Cristo em Casa. E nós estamos ministrando a palavra no estúdio do nosso filho Jorge. E esperamos que a mensagem de hoje seja uma bênção para todos vós. Reparta esta mensagem com os seus conhecidos, porque desta forma está também pregando o Evangelho de outra maneira, ajudando os outros a ouvir, de maneira que prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Portanto, o pastor Sousa vos saúda com a paz do Senhor aqui deste lado do globo, em Norte Carolina, na cidade de Benson. Neste dia nós voltamos para vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. E em primeiro lugar rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente Deus é digno de receber. E como sempre também, hoje é mais um dia de boas novas. Neste mundo vil, neste mundo podre moralmente e espiritualmente e violento em diversas partes do mundo, nós precisamos do bálsamo de Deus nas nossas vidas para nos mantermos em comunhão com o Senhor e enfrentar as situações que aparecem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a mensagem deste dia relaciona-se com a firmeza na jornada da fé. Houve um dia, com a nossa conversão, que começamos a nossa viagem para o céu. Mas esta viagem tem muitos salteadores no caminho. E eles vêm de diversas formas. E nós precisamos da ajuda divina e firmeza no caminho da nossa parte. Já se vê, sejamos fiéis ao Senhor naquilo que a gente tem aprendido da Santa Escritura, que é Espírito e vida. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. De maneira que tome atenção à leitura da Sagrada Escritura. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao verso 18, diz estas palavras: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Diga não. Diga outra vez não. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e eles serão, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, pelo que saí do meio dos infiéis. Diga outra vez, pelo que saí do meio dos infiéis. Saí do meio deles. Porque saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É só quando o povo deixa o mundo e aqueles que são infiéis, que não têm comunhão com eles, mas seguem somente a Jesus, é que Deus os recebe como sua família, como seus filhos. E o verso 18 diz: e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, temos aqui a família de Deus, quando estas prerrogativas são postas em prática.
atente para a mensagem, porque ser-se cristão de nome não é nada difícil. Uma pessoa que nasceu num lar chamado cristão, por tradição, é também cristão. Mas um cristão de Cristo é diferente. Assim, a mensagem deste dia relaciona-se com a firmeza na jornada da fé. Nos dias presentes se cumpre o que está escrito, que os tempos do fim serão trabalhosos para a Igreja. De maneira que é preciso ficar firmes nas dificuldades, nos problemas e ficar firmes na sã doutrina. Eu gostaria de levar 2 horas para ministrar este assunto. Contudo, vamos ver se o Senhor nos concede a graça de poder ministrar para vós em menos de 1 hora. Louvado seja Deus nosso Senhor. A palavra de Deus fala-nos de jugos. E jugos, o Senhor diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E jugos desiguais vêm de várias formas, religiosas, doutrinárias e mundanas. Esta mensagem consta de 4 pontos de meditação. A introdução, a metáfora do jugo, Deus exige separação do seu povo e o tempo de Deus na terra. E ao introduzir esta mensagem, dizemos o seguinte, que no início desta leitura sagrada, existem para os cristãos um não de Deus. A Bíblia está cheia de nãos de Deus, e este é um deles. E também o Senhor deixa 5 perguntas às quais Deus espera que lhe possamos dar resposta. Não una o que Deus separa. Não una o que Deus separa. O que Deus aparta, não junte. Isto é o que diz a Santa Escritura. Assim, este estudo bíblico sobre a firmeza na jornada da fé é um assunto que desperta as nossas almas e nos alerta para certos obstáculos que temos de transpor e vigilância espiritual. Firmeza significa segurança, constância e coragem em qualquer empreendimento, e neste caso é um assunto espiritual de grande importância. Firmeza no caminho da fé, ficar seguro naquilo que tem aprendido e não se desviar do caminho. Não se contaminar com os infiéis, com aquilo que o mundo tem. E uma boa advertência bíblica sobre este assunto encontra-se em 1 Coríntios 10, verso 12, que diz: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe, não caia. Isto é um aviso tremendo para os cristãos de Cristo. Quando ouvimos as Sagradas Escrituras e cremos no que elas ensinam, verificamos que as tradições familiares e religiosas que possuíamos não são de forma alguma a verdade sagrada e que para sermos cristãos de Cristo precisamos de conversão. E esta conversão traz novos horizontes, novos caminhos e nova vida a ser percorrida. Paulo afirma que se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. 1 Coríntios 5, e verso 17, diga, as coisas velhas passam e tudo se faz de novo. E Paulo escreve esta carta a um povo cristão em tempo de aprendizagem cristã e ensina-lhe que ser um cristão de Cristo, Deus requer dessa pessoa 5 passos decisivos. Porque enquanto não formos gerados de Deus, nós somos apenas filhos de homens. Assim precisamos seguir estes 5 passos. Primeiro, o entendimento espiritual. Segundo, mudança de vida. Terceiro, mudança de companhias. Em quarto lugar, conversão completa. Em quinto lugar, então,
que somente com estas decisões as pessoas serão o templo de Deus na terra. Isto é o que um cristão tem que ser para pertencer à família de Deus, revelado nestas Santas Escrituras que acabamos de ler. Então vós sereis para mim filhos e filhas, etc. E para isto acontecer, precisamos de compreender que, em primeiro lugar, a nossa situação e quem é Deus que nos chama. Nós precisamos de saber da nossa situação e quem é Deus. Deus é 3 vezes santo e o homem é um pecador miserável destituído. Em poucas palavras, teremos que saber que os pecadores estão destituídos da glória de Deus e condenados, mortos em ofensas e pecados, segundo as Escrituras, Romanos 3, 23 e Efésios 2 e verso 1. E que Deus é 3 vezes santo, Isaías 6 e verso 3. E que, como Ele é santo, forçosamente, para sermos seus filhos, teremos que também ser santos. 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16, diz isso. E a isto as Escrituras lhe chamam de conversão e regeneração. E enquanto não dermos o real valor a estas duas coisas, a sabermos quem somos e quem é Deus, etc., então estamos cegos e surdos, espiritualmente falando, e caminhando para o sofrimento eterno no fim da nossa vida terrena. Quando eu soube quem era e quem era Deus, nós tomamos a decisão de mudar de vida. E eu pergunto, quem sou eu, ou quem és tu, e quem é Deus? Temos que saber que somos pecadores, conforme vinha falando, precisados de nascer de Deus. E saber que esse Deus é 3 vezes santo e que, indubitavelmente, precisamos de ser gerados de novo, gerados por Deus. Porque uma vez fomos gerados da carne pelos nossos pais, mas para sermos família de Deus precisamos ser gerados por Deus. E a semente que Ele usa para nos gerar é a sua palavra, que é espírito e vida, e que Pedro disse que nós somos gerados por a semente divina, a semente espiritual. E que somente desta forma poderemos ser participantes, então, da natureza de Deus e participantes da sua santidade. Só quando isto se der na nossa vida, uma conversão completa. 2 Pedro 1 e verso 4 e Hebreus 12 e verso 10. E isto é o que conta na vida do homem, porque para pertencer à família temos que ser participantes da sua natureza espiritual, de contrário, sempre teremos a natureza adâmica e a condenação que daí advém. Nós não temos retóricas religiosas nem histórias para ministrar, mas temos a palavra de Deus para ensinar. E o Senhor disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E neste tempo presente também nós estamos fazendo a nossa parte para que o povo saiba que depois do ensino vem o batismo. Assim ensinou Jesus em Mateus capítulo 28, nos últimos versos. E este é o facto, esta é a diferença entre pessoa e pessoa. Sendo Deus 3 vezes santo, não pode gerar filhos pecadores. Ou pode? Não pode. Não pode gerar filhos pecadores como os homens geram. Mas, sim, filhos de acordo com a sua natureza. E se tornam pela fé irmãos em Cristo. Hebreus 12 e verso número 11. Assim, todas as pessoas que vêm a este mundo precisam, no seu tempo, de 3 coisas. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e ser participantes do Evangelho. Ou seja, ser cristãos de Cristo, irmãos e seguidores do Filho de Deus.
Quando nos entregamos a Jesus, recebendo-o como nosso Salvador e Senhor, começamos uma nova jornada, uma nova carreira espiritual e, contudo, enfrentamos muitas lutas nessa conversão, até sermos regenerados e seguidores de Jesus. Eu e a minha esposa experimentamos isso na nossa vida, a começar pela nossa própria família, que nos pôs de parte. Assim acontece a todos. Jesus disse que os inimigos do homem serão a sua própria família. Porquê? Por falta de conhecimento. Mas quando chega a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, que é Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tudo muda. A família não deve ter o primeiro lugar na nossa vida, mas sim Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo deste ministério e nos nossos estudos bíblicos, temos afirmado várias vezes que existem 4 tipos de pessoas que se chamam de cristãos. Primeiro, os cristãos naturais. Segundo, os cristãos religiosos. Terceiro, os cristãos carnais. E, em quarto, os cristãos espirituais. E estes últimos, os cristãos de Cristo, são os que formam o corpo de Cristo, que é a sua igreja, a igreja de Deus, e que esses passaram pela transformação do novo nascimento. Nasceram de novo, nasceram de Deus, como João escreve em João 1, verso 12 e verso 13, e também Jesus falou a um teólogo do seu tempo, chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, verso 1 ao verso 7. Mas este era teólogo, mas precisava de nascer de novo. E esta igreja de Corinto, como se vê em 1 Coríntios, capítulo 3, estava nessa luta espiritual para se verem livres da velha vida natural, escolhendo cada um o seu pregador predileto, etc. E Paulo lhes deu uma exortação que ainda nestes dias se aplica a muitas pessoas e a muitas igrejas. E esta exortação descrita em 1 Coríntios 3, verso 1 ao verso 4, precisa ser estudada, aceite com humildade e colher a lição que ali Paulo nos dá para sabermos em que tipo de cristãos estamos nós inseridos. Em que tipo de cristãos estamos nós inseridos? E a Escritura diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas eu estava falando, enviando uma carta a uma igreja. Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Esta era a acusação que ainda hoje continua. É uma acusação direta da parte de Deus para tais pessoas que se julgam cristãos. E não andais segundo os homens? E não andais segundo os homens? Sois carnais e andam segundo os homens. Mas a família de Deus anda segundo os filhos de Deus, cristãos espirituais. E diz Paulo, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Nestes dias presentes há também muito disto. Eu gosto de ouvir tal pregador, eu gosto de ouvir aquele outro. Ouça a palavra de Deus. Repare nos termos que Paulo usou: inveja, contendas e dissensões. E este tipo de vida de pessoas chamadas de cristãos continua a existir no mundo e estão carecidas de se verem livres dessa situação que os condena. E ser-se carnal significa que as pessoas atuam em suas palavras e ações de modo natural, sem conhecimento espiritual da Bíblia. Ser-se carnal significa que ainda não nasceu de novo,
ou do Espírito e que ainda não foi regenerado. E enquanto não for regenerado, de forma alguma, é família de Deus, porque os que são de Deus foram regenerados por Deus. E assim eram aqueles crentes da igreja de Corinto. E assim são todos os que atuam da mesma forma. São apenas filhos da carne, filhos de nosso Pai terreno. Ninguém se deve entristecer por esta situação, porque somente com o conhecimento podemos mudar de vida e de Senhor, e tudo tem o seu tempo. Se isso ainda se não deu na sua vida, você pode começá-lo hoje, a ser regenerado por Deus, se deixar que a palavra de Deus o regenere. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Portanto, ninguém se deve entristecer, porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Isto é como uma escola primária, até chegarmos à cátedra espiritual. Mas se formos negligentes, não praticando o ensino, então o caso é muito diferente. Somos responsáveis. Somos naturais, carnais e não espirituais nem regenerados. Deixemos que a palavra de Deus regenere, que o Espírito Santo penetre em nossas vidas e nos faça filhinhos de Deus. Segundo lugar, nesta mensagem, a metáfora do jugo. A metáfora do jugo. O Espírito Santo, através de Paulo, fala-nos de um jugo desigual com os infiéis. E o jugo vem de várias formas religiosas, doutrinais e mundanas. A metáfora do jugo. Ele é algo que nos chama a atenção. Neste segundo aspecto do estudo, farei uma pergunta. Você quer ir para o céu? Muitos dirão, toda a gente quer ir para o céu. Há muitos que não creem em Deus. Você quer ir para o céu e estar eternamente com Deus? Se a resposta é positiva, então não temos outro caminho senão ouvir e praticar o que Deus nos ensina nas Santas Escrituras. Não temos outra saída. Não compare religião com as Santas Escrituras de forma alguma. As Santas Escrituras são a palavra de Deus, são espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O ensino de Deus é não vos prendais a um jugo desigual. E isto dito a uma igreja que estava nascendo de novo, mas era já chamada de igreja. Congregavam-se todos para ouvir a palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual. E Deus nos deixa esta metáfora dos animais para compreendermos que o que é de Deus não se pode misturar com outras coisas, tais como casamentos, mistura com outras religiões, etc. Não una o que Deus separa. Trigo e joio são diferentes. Trigo e joio são diferentes, como se diz no Brasil. Mas neste caso, a metáfora do jugo que Deus nos fala é um assunto de mistura, de crentes com descrentes. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Portanto, são descrentes, santos e infiéis, não têm comunhão. E nos faz 5 perguntas. Primeiro, que sociedade ou regulamento comum tem a justiça com a injustiça? Segundo, e que comunhão tem a luz com as trevas? Terceiro, que concórdia ou harmonia há entre Cristo e Belial ou perversidade?
Quarto, ou que parte tem o fiel com o infiel? Em quinto, e que consenso ou consentimento tem o templo de Deus com os ídolos? 2 Coríntios 6, 14 a 16. Existem muitas religiões por este mundo fora, muita idolatria. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 115 da Bíblia, e creio que na Bíblia Católica Romana é o Salmo 113, que esses ídolos, essas imagens, essa idolatria têm olhos e não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. E diz ainda uma palavra que você deve ouvir com os dois ouvidos. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. De maneira que não pode haver ajuntamento de pessoas regeneradas como infiéis, idólatras ou seguimento de outras religiões. Estas 5 perguntas que Deus requer no nosso texto. Ele requer resposta de cada um de nós, porque elas vêm em forma de ensino divino para nos alertar e deixar a vida velha para sermos uma nova criatura. Um boi e um jumento puxando o mesmo jugo é desconforme. Um boi e um jumento puxando o mesmo jugo é desconforme. Não funciona bem. Assim é na vida cristã. A harmonia é por Deus requerida. O casamento do crente com descrente não funciona bem. Terceiro aspecto da mensagem. Deus exige separação do seu povo. Diga com a sua boca, Deus exige separação do seu povo. Ouça o que Deus fala. Começaremos esta terceira parte com a escritura de Levítico 20, verso 26, que afirma: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Diga comigo, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não é um santo de madeira, de gesso, de prata ou ouro. É um santo de carne, uma pessoa santificada. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer santo. Santo significa uma pessoa separada das coisas do mundo e seguidora da instrução divina. Separei-vos dos povos para serdes meus. Deus exige separação. Separei-vos dos povos para serdes meus. Só quando somos separados do mundo é que podemos ser então família de Deus. Deus separa as pessoas dentre os pecadores. Todos os seguidores de Deus têm que ser um povo diferente. Mas você poderá dizer, você ministrou Levítico 20, verso 26, isso é do Velho Testamento. Pois sim, mas São Pedro falou no Novo Testamento as mesmas palavras. Em 1 Pedro 15, verso 1 afirma: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está a ser de santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A Escritura adverte-nos para a nossa associação e separação com pessoas não cristãs. E Deus tem uma grande razão de querer a nossa separação e santificação. Portanto, não ajunte o que Deus separa. Não ajunte o que Deus separa. Não faça o que Deus proíbe. Você lutará contra Deus. No Salmo número 1 e verso 1 começa com estas palavras: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O povo escolhido do Velho Testamento
a esse povo, Deus disse: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Êxodo 23 e verso 2. E em Êxodo 34 e verso 12, o Senhor disse: guarda-te de que não faças concerto com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja de laço no meio de ti. O povo de Deus era diferente e é diferente de todos os povos da terra, não só no passado, mas também no presente. Guarda-te de que faças concerto com os moradores da terra. E Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Portanto, há um povo diferente, um povo escolhido do Velho Testamento e um povo escolhido no Novo Testamento. E se vós fosseis do mundo, disse Jesus aos seus servos, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E diz ainda: dei-lhes a tua palavra, diz Jesus ao Pai, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O Senhor não diz dei-lhes uma religião, mas dei-lhes a tua palavra. E a palavra de Deus é espírito e é vida. Durante muitos anos, eu e a minha esposa não tínhamos qualquer conhecimento da palavra, mas tínhamos uma religião. Mas quando soubemos o que diz a palavra de Deus, então nós nos convertemos de todo o coração ao Senhor. E disse o Senhor: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. O mundo não aborrece uns aos outros, mas aborrece aqueles que têm a palavra de Deus. O mundo os aborreceu porque não são do mundo. Eu e muitos milhões à face da terra, minha esposa, meus filhos, etc. Não somos de cá, não somos do mundo, pertencemos ao mundo de Jesus. João 15, 16 a 19. E João 17 e verso 14. Cristão de Cristo já pertence ao céu, não é mais da terra. Não tem nada mais que fazer na terra senão viver o tempo que Deus lhe dá de vida e dar testemunho de uma nova criação, dar testemunho de Jesus que os tirou das garras de Satanás. Já não somos outra coisa senão sal da terra e luz do mundo, para iluminar os outros com o conhecimento das Santas Escrituras. Pergunto: a qual mundo pertencemos nós? Nós estamos ouvindo esta mensagem. A qual mundo pertencemos nós, visto que Jesus disse ao Pai que os seus filhos, os seus servos, já não são deste mundo? A qual mundo pertencemos nós? Ao mundo que Satanás governa ou ao mundo de Jesus Cristo? Lembra-se que 1 João 5 e verso 19 tem a resposta. O mundo está no maligno, todo o mundo está no maligno, cheio de pecado, cheio de doença, cheio de violência, etc., cheio de maldade, de todo tipo de pecado. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Diga: o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Nós quem? Aqueles que Jesus disse: Pai, eles já não são do mundo como eu do mundo não sou. As pessoas que se convertem andam numa viagem, encetaram uma viagem para o lar da glória do céu e precisam de firmeza com o conhecimento da Santa Escritura na sua vida, a fim de que possam resistir às potestades do inferno. Fique firme naquilo que a palavra de Deus fala, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim, perguntamos: com quem nos associamos? Ou com quem
nos aparentamos. Realmente, quando, por exemplo, eu casei com minha esposa, eu não sabia nada da Bíblia. Mas agora sei que um servo, uma serva de Deus, não se deve aparentar com o mundo. Também eu lá estava, e a minha esposa. E Deus nos tirou com mão forte e poderosa na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e fez de nós sua família, e seus servos, seus missionários e seu embaixador. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quem são as pessoas com quem nos associamos, com quem nos aparentamos e quem são os nossos amigos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Este não de Deus deve estar sempre em nossa mente. Por mais que queiramos fazer valer as nossas palavras e nossos argumentos, temos que nos vergar ao peso das Santas Escrituras, isto é, se cremos nelas. Não vos prendais a um jugo desigual. Não vos associeis com os descrentes. Em Provérbios 4 e verso 14, diz: não entreis nas veredas dos ímpios e não andeis pelo caminho dos maus. Se não ouvirmos o não de Deus, somos apenas filhos do nosso Pai e de nossa Mãe. Precisamos urgentemente de nascer de novo e nos prepararmos para irmos para o lar da glória do céu, e neste tempo presente em que tudo nos indica no mundo que Jesus está para vir buscar a sua igreja. Em Provérbios 24, verso 1, entretanto, diz: não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Quem são os nossos amigos? E em 1 Coríntios 5, verso 11, afirma também: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas com quem nos aparentamos? Quem são os nossos vizinhos? Deus exige separação do seu povo. Diga com a sua boca: Deus exige separação do seu povo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Diga: separei-vos dos povos para serdes meus. Não é o pastor que diz estas palavras. Foi Deus. Levítico 20 e verso 26, em 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus exige essa separação para ser seu povo. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos novos convertidos estas palavras, e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2 e verso 40. Se já era perversa há 2000 anos atrás, ou cerca disso, como é nos dias de hoje? Seja um daqueles poucos que pertencem ao rebanho do Senhor, porque lembre-se disto: a porta é estreita, o caminho é estreito para o céu, e o rebanho do Senhor é pequeno. Depois do ensino de Neemias, no Velho Testamento, sobre a mistura da semente santa, e finalmente eles se arrependeram, diz em Neemias 9, verso 2, estas palavras: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Primeiro tiveram que ouvir um longo sermão da parte de Deus através do seu servo. E eles tomaram a decisão de deixar as mulheres e os filhos gentios
que tinham tomado para suas famílias. E as mulheres ficaram só com os seus filhos. E quem foi a culpa? A culpa foi de não ouvir a Santa Escritura. Separei-vos para serdes meus. E agora as famílias ficaram divididas. Mães sozinhas com os filhos e os pais sozinhos para começar uma nova vida. E apartou-se de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. E em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, Paulo disse: mandávamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, diga, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente, mesmo até nas igrejas, irmãos que andam fora de ordem, que não andam segundo a Santa Escritura. E o Senhor diz que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Fique firme no caminho da fé, na jornada que um dia você começou. Porque Satanás anda buscando a quem possa tragar, resista-lhe e ele fugirá de você. Sabe quando é que ele fugirá? Quando nós nos submetemos a Deus. Tiago 4 e verso número 7. Eu creio que se assim Deus fala, precisamos de receber essa instrução e pôr em prática, porque é para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E um jugo desigual que a Bíblia nos fala não funciona na Igreja de Cristo. Não, não e não. É natural que haja em muitos lugares trigo e joio e que o Senhor apartará uns dos outros no seu tempo. E jugo significa um instrumento de submissão. Um jugo significa instrumento de submissão. E só realmente aqueles que são crentes podem tomar o mesmo jugo, e não com os infiéis. Neste caso, é um jugo de um boi e de um jumento que não funciona. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quem era esse jugo da servidão? Era a lei de Moisés. Eu sei que a lei não passará. Nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei e diz a palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça e nada temos a ver com as instrumentalidades da lei do Velho Testamento. Neste caso, haviam cristãos que queriam impor à Igreja do Senhor o jugo da servidão. E o jugo era a lei. E o Senhor diz: da graça tendes caído vós, os que vos justificais pela lei. Isto está escrito aos Gálatas. E em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e muitos andam enganados de várias formas. Em Efésios 5, verso 11, afirma: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Antes condenai-as. Antes condenai-as. E há muito para condenar a partir da violência que se faz na América do Norte e que é consentida pelas autoridades. Há muito autoridades citadinas e regionais. Há muitas coisas que os servos de Deus têm que condenar. Louvado seja Deus. Antes condenai-as. O povo de Deus é um povo santificado, apartado do pecado e das más companhias. Quarto aspecto do estudo, e para finalizar: o templo de Deus na terra. Todo este ensino, a partir do verso 14, ele aponta para um lugar que é o maior privilégio que uma pessoa vivente pode ter, ou ser o templo do Espírito Santo. Há uma razão muito grande porque Deus separa para si as pessoas que ouvem
com temor e tremor a palavra de Deus. E essa razão está no texto sagrado. Não vos prendeis a um jugo desigual, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 15 a 16. Diga-me, por favor, quem é que habita em seu coração? Quem é que habita em seu coração? São as coisas do mundo ou são as coisas de Deus? É Deus ou Satanás que tem um trono no seu coração? A palavra de Deus diz, neles habitarei. Não há privilégio maior de sermos o templo do Espírito Santo. E o ensino termina aí. Tem um propósito, que é sabermos quem somos. Não há maior privilégio do que este na terra, em que as pessoas sejam o templo, a morada de Deus em espírito. Mas isto somente acontece quando se preenche o capítulo 17 e 18, como foram lidos no princípio. E estas são as condições, e naturalmente o verso 14, para não nos prendermos com os infiéis, um jugo desigual. E estas são as condições, como ia falando, como diz o Senhor, pelo que saí do meio deles. Diga, saí do meio deles. Deus quer formar para si um povo. E não forma o seu povo de crentes, forma de descrentes. Saí do meio deles, saí do meio deles. Vinde a mim, vós os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Portanto, saí do meio deles, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Estas são as condições. Sair do meio deles, não tocar nada imundo, para sermos recebidos pelo Senhor. Só quando isto acontece, podemos então entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu serei para vós Pai. Só nessa altura é que somos gerados por Deus. E eu serei, diga, e eu serei. Não é eu sou, eu serei para vós Pai. E vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Minha esposa, nada disso sabíamos na nossa religião idólatra romana, ou qualquer outra religião que possa existir pelo mundo. Mas quando soubemos a verdade nos libertou. Jesus disse essas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Duas perguntas. Você quer ser o templo de Deus? Aparte-se do mundo. Não há no mundo nem aquilo que no mundo há. 1 João 2, verso 15 ao verso 17. E em 1 Coríntios 3, versos 16 e verso 17, diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, santo, santo. E o templo de Deus pode ser destruído com muitas coisas que o mundo nos oferece. Deus só pode habitar num templo que foi limpo pelo sangue do Cordeiro de Deus e continua limpo e firme no caminho da jornada. E se não for conservado limpo, mas for sujo, será destruído com as coisas do mundo, então Deus o destruirá, porque destruiu o lugar onde Deus habitava. Esta é a verdade sagrada. Os nossos argumentos não são a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade e tem poder de salvação e de santificação. E assim, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pergunto, a quem pertencemos nós? Será que já fomos comprados por Jesus? Ou ainda somos pessoas naturais deste mundo? Façamos uma boa decisão, como fez Maria, de ouvir aos pés de Cristo as palavras de Deus. E a segunda pergunta,
Você quer ser um filho, uma filha de Deus para pertencer à família? Deixe-se comprar por Jesus, que pagou o preço da sua redenção no Calvário com a sua vida. Em Apocalipse capítulo 5 e verso 9 afirma que Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Saia do meio deste mundo pecador e Deus o receberá como filho e filha. Mas você tem que fazer a sua parte, é sair, nada tocar de imundo, deixar os vossos velhos amigos religiosos, mas que vos condenam. São laços satânicos. Eu e a minha esposa começamos a entender isso quando começamos a ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é a palavra de Deus? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós ou cremos ou deixamos de crer. Bem-aventurado aquele que crê, porque aquele que não crê será condenado. Aquele que crê terá a vida eterna. Na vida espiritual, todos nós começamos exatamente como os bebés que vêm a este mundo. Lembre-se disto, Deus não requer de uma pessoa sem conhecimento que ele seja santificado de um dia para o outro. Não, não e não. Eu falei ao longo desta história bíblica que temos ministrado que este assunto é como uma escola natural. E que até podermos chegarmos à universidade. Também este assunto bíblico que estamos ministrando e que Paulo ministrou à igreja de Coríntios, ele falava como meninos em Cristo por causa da negligência. Mas Deus não condena as pessoas, tem um tempo de aprendizagem até poder chegar à cátedra espiritual. É assim que Deus faz. Deus não exige aquilo que o homem não pode fazer sem ter conhecimento. Mas, como disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso. Portanto, na vida espiritual, todos nós começamos exatamente como bebés que vêm a este mundo. Nada sabemos até ao ponto em que ouvimos e compreendemos que somos pecadores destituídos e mortos em ofensas e pecados. Ei! Então aí sim, quando nós compreendemos isso, começamos a apartar e não tomar o mesmo jugo com os infiéis. Porquê? Porque queremos ser família do Pai, irmos para o céu. Não vos prendais a um jugo desigual. Fique firme no caminho da fé. Precisamos nos formar, nos tornar, melhor dito, família de Deus. Do contrário, somente seremos família de homens. Em João 1, verso 11 ao verso 13, afirma esta verdade sagrada. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todas quantas o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Há um outro nascimento a acontecer na nossa vida antes de partirmos à eternidade. Jesus falou disso. João 1, 11 a 13 e João 3, verso 1 ao verso 7. Toda a nossa vida espiritual começa por ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começa aí. Mas quando ouvimos o Evangelho, lembre-se que não é nenhuma palestra nem retórica religiosa. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atente à palavra de Deus enquanto tem tempo, porque nos parece que estamos chegando ao fim dos dias da pregação do Evangelho. E então se dará um novo nascimento. Somos gerados espiritualmente por Deus e nos tornamos então sua família. Efésios 2, 19 e 20. E como já 2 vezes ou 3 disse, Cristo disse estas palavras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então começa a nossa jornada para a casa do Pai. E precisamos ficar firmes no ensino que temos recebido da palavra de Deus. Nessa jornada ficar firmes e empregados na obra de Deus, dar aos outros aquilo que Deus nos tem dado a nós. Nós terminamos aqui esta mensagem
E é natural que alguns corações não tenham conhecimento destas verdades sagradas, se for esse o caso, e queira dar a sua vida a Jesus, não sabendo o que deve fazer, porque tampouco eu e a minha esposa sabíamos o que devíamos fazer, mas alguém orou por nós para recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, se for esse o caso, que você não é uma pessoa salva, então faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e eu tenho andado preso a um jugo desigual. E eu não quero ser mais companhia dos infiéis, mas preciso da tua misericórdia, da tua paz e do teu perdão. Por isso, Senhor, me arrependo diante de Deus e peço perdão a Deus dos meus pecados e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo em carne dar a sua vida em meu resgate no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, escreve meu nome no livro da vida e regenera-me com o poder da palavra de Deus e limpa-me com o poder do sangue de Jesus. Recebe-me por teu, Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, na sua área, de receber a Cristo como seu Salvador e dar testemunho público de que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. E querendo Deus, não sabemos quando, voltaremos a estar junto de vós, possivelmente a esta hora. Que Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiser. Amém e amém.